Oi, galera! Então, a aula de hoje é sobre o Durkheim, tá? A gente vai entender nessa primeira parte do vídeo o pensamento sociológico de Durkheim, tá? Para você então conseguir compreender o pensamento sociológico de Durkheim, eu vou te pedir paciência e um pouco de atenção, tá? É importante que você tenha bastante atenção porque não é uma ideia fácil, não é um sociólogo ou um filósofo, entendeu? Fácil de você conseguir compreender, tá? Ele é bem complicadinho. Então, isso não é pra desanimar ninguém, tá? Continua assistindo o vídeo, não é pra você desligar ou falar, beleza, já que é difícil, vou desligar. Não, tá? É difícil, então vamos lá, é porque gostamos de desafios. É mais ou menos isso, né? Ok. Se a gente ficar perdido, vai ficar tudo bem, tá? É normal ficar perdido. Inclusive, a gente fica perdido todo momento da nossa vida, então relaxa, tá? O Durkheim, ele é um filósofo, ele é formado em filosofia, né, por uma universidade francesa, então ele tem muito essa bagagem francesa no seu pensamento, tá? Principalmente no pensamento da época também que Durkheim tá na universidade, em que ele tá escrevendo, então tudo isso é muito importante, tá? E ele vai ter uma grande influência, principalmente do Augusto Comte. Lembra do Augusto Comte, aquele cara lá, vamos dizer ali, né, um dos primeiros sociólogos que vão formar a ideia do positivismo e de uma sociedade baseada na ordem, na ordenação e tudo mais? Então, o Durkheim, ele traz muito do Augusto Comte nos seus pensamentos e nos seus escritos, tá? Isso não quer dizer que em algum momento ele não rompa com esse pensamento. Em alguns momentos ele vai acabar rompendo com esse pensamento ou indo além. Mas essa herança do Comte, do positivismo, está presente aqui nessa sua, vamos dizer, obra, tá? Então, o centro da reflexão do Durkheim em todas as obras dele é a ideia da necessidade de um consenso social. O que seria esse consenso social e por que nós temos essa necessidade de ter esse consenso social? Esse é o centro da obra do Durkheim para a sociologia, em todas as obras, tá? A gente vai ver aqui o que ele está buscando, esse consenso social, e ele tem também um interesse bem particular pela questão religiosa. Então ele vai buscar uma ideia de moral da sociedade que é diferente de uma moral religiosa. Então ele vai tentar entender como essa sociedade se funda e se fundamenta a partir do consenso e de uma moral que não seria uma moral religiosa. Ele não descarta a religião, tá? Ele está buscando uma nova forma de moral. Tá? Ele tem 3 estudos principais, tá? Que é o que a gente vai conversar mais ou menos aqui durante essas aulas sobre Durkheim. O primeiro é o da divisão social do da divisão do trabalho social, eu sempre falo o nome ao contrário, da divisão do trabalho social, que é um livro importantíssimo, é um dos primeiros ensaios em que ele vai pôr a sua ideia em prática e falar sobre a ideia dessa necessidade de consenso social. Qual é o principal pensamento desse livro? É a ideia de como podemos manter a coesão social em um mundo moderno dividido. Então ele vai pensar em como o nosso mundo moderno, o mundo moderno pós-revolução industrial, um mundo moderno que já está ali vivendo uma divisão social, como que esse mundo vive um processo de coesão da sociedade, se ele já é dividido. Então, para isso, ele vai começar a pensar nesse texto, né, nesse livro que ele tem nessa obra, sobre o que é a coesão, o que é a divisão social do trabalho, o que é isso, o que diferencia o pensamento da divisão social sociológica do pensamento da divisão social dos economistas. Então, todo esse processo vai ser um processo bem longo e extenso, tá? Já digo para vocês que eu até tava brincando com alguns alunos meus que ler Durkheim é uma coisa que você tem que ter o coração aberto, vamos dizer assim, né? Porque é longo, é extenso, são exemplos em cima de exemplos, e os exemplos são importantes para a gente conseguir entender o que, afinal de contas, ele tá querendo com essa estrutura. Aqui, pra gente, a gente vai manter a ideia da estrutura, tá? Então vamos ficar baseados no que é essa estrutura do Durkheim e do que ele tá pensando. Então, nesse primeiro livro, ele vai pensar na ideia de como manter a coesão social em um mundo moderno totalmente dividido. No segundo livro, aí você vai pensar, cara, o segundo livro do Durkheim não tem nada a ver. O que esse cara tá fazendo? Ele é psicólogo, ele é psiquiatra, qual é o rolê? Mas não é. Ele vai pensar no suicídio, tá? O nome do livro dele é esse, O Suicídio.
A ideia do suicídio é analisar as taxas de suicídio de uma população e, a partir disso, tentar criar leis gerais que levariam a esse suicídio, vamos dizer, o que seria o suicídio como fato social, como uma coisa gerada pela sociedade e não num termo individual. Então, o que ele põe em questão aqui, e o que ele vai botar em evidência no livro, nessa obra dele, né, do suicídio, é que existe um mal que ameaça as sociedades industriais. E as sociedades industriais, o que é isso? Sociedades pós-industriais, pós-revolução industriais. As sociedades modernas. Existe um mal, e que mal é esse? E aí nesse livro ele vai tentar traçar algumas comparações e paralelos para poder chegar nessa conclusão, nessa teoria geral, tá? Você pode pensar, nossa, que cara, né? Enfim, diferente, né? Estuda tudo. Mas, enfim, o terceiro livro dele é As Formas Elementares da Vida Religiosa. Aí, de novo, você vai falar, cara, o cara tava falando de divisão do trabalho social, suicídio, e agora ele vem falar de religião. Como é que você junta isso tudo? Calma, tudo tem a ver. Todos esses livros, todos esses estudos têm um meandro inicial, que é o que eu falei pra vocês, da existência, da necessidade de uma coesão e de um consenso social. É isso que ele vai estudar a partir de todas essas obras. Então, nessa obra específica das formas elementares da vida religiosa, o Durkheim vai estudar, principalmente investigar as características essenciais da ordem religiosa, para compreender o que? As nossas sociedades. Então ele vai estudar ele diz, né, a ideia é que você vai estudar da religião mais simples até a mais complexa para entender qual é o fio que une essas religiões e como essas religiões auxiliam nesse consenso e nessa ideia de coletividade na vida moderna. Tá bom? Lembra que eu falei pra você, a gente iria estudar todos esses textos, mas que um especial seria o mais, vamos dizer, estudado pela gente aqui nesses vídeos? Então, o principal texto que a gente vai estudar aqui, sem deixar os outros de lado, vai ser o da divisão do trabalho social. Porque essa é a primeira obra do Durkheim e já é a primeira obra em que o Durkheim vem trazendo já alguns conceitos que vão ser chaves para a gente conseguir entender lá na frente o que é o tal do fato social, tá? Não se liga no fato social agora não, que ele vai chegar, tá bom? Mas vamos entender esse conceito primeiro. Então, esse da divisão do trabalho social é um livro escrito em 1893, ou seja, uma sociedade que está experimentando ali, né, já um processo de industrialismo mais intenso, já um processo de dominação de outras regiões para a expansão do industrialismo. Então, tudo isso é muito importante de você compreender o que esse cara na França está estudando. Tá? Ele está numa França em pleno processo de expansão, pleno processo de expansão industrial e também em pleno processo de ocupação de novas áreas, segundo eles, ocupação, né? Na verdade, um processo de imperialismo sobre outras regiões, tá? Imperialismo sobre regiões do continente africano, asiático, tá? Tudo isso para você fazer o quê? Tentar aumentar cada vez mais essa possibilidade de industrialização. Então, o Durkheim está escrevendo nesse contexto histórico. É muito importante você sempre lembrar em que contexto esse autor está escrevendo. Trazer o autor aqui longe e sozinho, e como se ele tivesse brotou naquela sociedade, escreveu e é isso aí. Ele escreve o que ele vê, ele escreve o que ele sente, ele escreve o que ele participa, tá? Então, por isso que ele vai escrever sobre isso, sobre essa ideia de coesão, porque ele está vivendo numa sociedade que já é dividida socialmente, ele quer explicar ou justificar a divisão dessa sociedade, tá? Lembra do que é a França nesse momento, a gente está em 1893, tá? Quase na virada do século. O que é a França nesse momento? O que a França está fazendo? Que regiões a França está tomando, está dominando? E quais são as relações que a França estabelece com outras regiões em relação à própria industrialização? Isso é muito importante para a gente não se perder aqui, tá? Desse pensamento do Durkheim, para você poder ou encaixar ou até mesmo chegar e falar, olha, não é bem assim, tá? Até porque pra gente falar o olha, não é bem assim, a gente precisa conhecer
o pensamento do Durkheim primeiro, tá? Nunca se pode, eu sempre digo pros meus amigos isso, né? Meus amigos não, enfim, eu sempre dizia isso pra uma galera mais próxima, de que antes de você criticar alguma coisa, você tem que conhecer muito bem aquilo, mas muito bem mesmo. Então, antes de você elaborar qualquer crítica, você precisa ir a fundo e conhecer totalmente o que você está falando. Senão, você dá mais uma arma para outra pessoa vir lá e te criticar e te botar para baixo. Então, às vezes, quando a gente não sabe alguma coisa, é mais fácil a gente parar um pouco e buscar informação do que você já sair discutindo e debatendo sobre algo que você não sabe. Por isso que é importante você ler esses autores, mesmo que você discorde deles de alguma forma. É importante ler para discordar. Você não pode discordar de algo que você não sabe, tá? Então, esse texto, né, da divisão do trabalho social, ele tem como tema principal a ideia que a gente já falou, né, de como manter a coesão social em um mundo moderno tão dividido e, na verdade, o que ele vai analisar aqui são as relações entre o indivíduo e a sociedade, tá? Então, essas relações vão estar aqui presentes em todo momento nesse texto, tá? E aí, para tentar explicar essa relação entre indivíduo e sociedade, o autor já vai logo de cara jogar pra gente duas teorias principais do seu pensamento, que são 2 tipos de solidariedade, tá? Aí foca, tá? Que vai dar tudo certo. Então ele já vai tacar pra gente aqui, pra explicar a relação entre indivíduo e sociedade, ele vai trazer pra gente 2 teorias principais, que são as 2 formas de solidariedade possíveis em sociedades diversas, tá? Ele identifica essas 2 formas, tá bom? Uma precede a outra. Então ele vai dizer que a solidariedade mecânica precede a solidariedade orgânica. O que eu tô querendo dizer com precede? É que vem antes, tá? É como se você tivesse... Aí temos um ponto um pouco complicado, talvez, do Durkheim, que gere algumas críticas, né? Uma ideia de você escalonar, de alguma forma, o desenvolvimento de sociedades. E isso é um pouco complicado de você fazer hoje em dia. Mas, enfim, né? Vamos continuar aqui. Então, a gente tem os 2 tipos de solidariedade. A primeira tipo é a solidariedade mecânica. Solidariedade, eu sempre falo muito rápido e aí o negócio sai meio enrolado aqui. Essa solidariedade mecânica, quem é meu aluno... Gente, eu sou péssima contando história. Quem é meu aluno presencial mesmo, né, vê que eu fico nessa de... Eu enrolo as palavras, é uma confusão. Aqui eu edito. Agora também nem tô mais editando mais nada. Eu tô indo aqui, ó, conforme a música e vambora, e é isso aí. E eu também tenho várias pausas pra contar sobre relatos de vida pessoal, mas aqui não dá tempo, infelizmente. Porque vocês se recusam a assistir vídeos muito longos. Chatice isso, né? Ninguém merece. Mas vamos lá. A solidariedade mecânica, ela se dá vamos dizer, né, em primeiro lugar, né? Ela acontece primeiro e principalmente ela rola em uma sociedade que tem coerência, uma coerência muito forte entre os indivíduos, tá? Então, a coerência dessa sociedade, a coesão dessa sociedade, ela tá formada porque os indivíduos não se diferenciam. Então, em uma sociedade de solidariedade mecânica, os indivíduos não se diferenciam. Não existem diferenças entre os próprios indivíduos. Ou seja, não existe o termo indivíduo. Tá? Eu sei que tá brabo aqui, tá? Mas a ideia do termo indivíduo já é um termo moderno. Já traz uma ideia de você se entender como agente e como objeto único e enfim, como se você fosse o único do mundo e você conseguisse escapar aos diversos tipos de solidariedades ou aos diversos tipos de enfim, coesão social que estão acontecendo ali, ou de mentalidade coletiva. E você não consegue escapar disso, né? Mas a ideia de indivíduo aqui, ela já é meio tipo, e aí, né? Como é que a gente faz? Mas enfim, isso aí é uma discussão, tá? Mas a solidariedade mecânica é isso. É quando a sociedade ela tem tanta coerência, mas essa coerência só acontece porque
as pessoas que formam, aí fica melhor, né? As pessoas que formam essa sociedade não têm diferenciação entre si. Elas estão em um espírito coletivo, tá? É uma sociedade, é uma solidariedade que rola por semelhança. Todos são semelhantes, não existem diferenças grandiosas, então você não precisa de mais nada que garanta a coerência e a coesão dessa sociedade. Por outro lado, a ideia de solidariedade orgânica já é uma ideia mais complicada, tá? A solidariedade orgânica, segundo Durkheim, ela vai aparecer nessas sociedades um pouco mais, vamos dizer, modernas, né? Se é que a gente pode usar esse termo, para não ficar muito complicado, tá? Eu estou usando esse termo aqui porque isso aqui é uma aula para ensino médio. Mas se a gente tivesse na faculdade, então no texto acadêmico, você não pode utilizar esse tipo de termos, tá? Só para ficar mais tranquilo para vocês e fácil para compreensão, beleza? Então, a solidariedade orgânica, ela vai surgir, né, como se fosse segundo Durkheim, como se fosse um desdobramento dessa solidariedade mecânica, tá? Então, em sociedades mais complexas, vamos dizer assim, e principalmente em sociedades industriais, a solidariedade orgânica, ela surge através de um consenso que se baseia na diferenciação, tá? Aqui não é mais a semelhança, é a diferenciação. Então, a ideia da diferenciação é que faz com que a coesão nessa sociedade moderna, agora, industrial, se faça valer, tá? Então, as pessoas, elas são diferentes porque a coesão acontece, tá? É um processo que vem da sociedade para o indivíduo agora, não é do indivíduo para a sociedade, beleza? Então a sociedade moderna, industrial, necessita dessa diferenciação entre os indivíduos para que a própria coesão permaneça. É complicado, talvez, isso? Talvez dê para entender com um dos grandes exemplos que o Durkheim fica páginas e páginas e páginas no livro dele. Sentiu um ranço aqui? Sentiu. Que eu li essas páginas e páginas e páginas. Do Durkheim, explicando principalmente essa solidariedade orgânica através de uma analogia com o corpo humano, em que o corpo humano tem órgãos vitais e que esses órgãos vitais são diferentes entre si. Por exemplo, você tem o fígado, você tem o coração, você tem o pulmão, você tem, sei lá, o rim e outros órgãozinhos aí. Cada órgão desse trabalha de forma diferente, tem uma função diferente dentro do corpo, mas eles, no todo, fazem o corpo funcionar. A ideia da solidariedade orgânica é essa. É que, para a sociedade industrial, para a sociedade moderna, se constituir como sociedade, manter a sua coesão, ela precisa que os indivíduos se diferenciem. Que esses indivíduos adquiram consciências diferentes, um pouco mais individualizadas, gente, eu gaguejo pra caramba, um pouco mais individualizadas, e que essas diferenciações trabalhem para a formação da sociedade. Então, a partir das noções de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, o Durkheim agora vai chegar em outros elementos que vão acabar levando a gente à explicação de por que a sociedade necessita da diferenciação, segundo ele, né? E por que a sociedade moderna e industrializada precisa dessa diferenciação social, tá? A gente tem mais algumas etapas aí para até chegar lá no finalzinho, como se fosse mais um capítulo da novela, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, que a noção, primeira aqui, a noção de divisão do trabalho, ela começa assim que a solidariedade mecânica acaba. Então, quando uma sociedade desintegra a noção de solidariedade mecânica, você não tem mais uma ideia de coletividade, de sociedade sem diferenciações, então agora você precisa da diferenciação para poder conseguir, vamos dizer assim, organizar a sociedade e manter essa sociedade coesa, tá? Então, aí vai começar, tá? O Durkheim é assim, você acha que ele chegou lá, aí ele vem com mais um negocinho aí você é surpreendido por quê? Por mais uma teoria, antes de explicar a teoria principal, tá? Senta aí, meu filho, que lá vem história.
Beleza? Mentira. Tá? Vai acabar rápido o vídeo. Calma. Não corre, não. Antes de tudo, o Durkheim ele vai diferenciar algumas categorias de pensamento, vamos dizer assim, né? E ele vai dizer que existe uma ideia de consciência coletiva. A consciência coletiva é como se fosse tudo o que nós pensamos enquanto grupo e não enquanto indivíduos, tá? Essa é a consciência coletiva, tá? Então, a consciência coletiva é um conjunto de crenças e sentimentos comuns à maior parte dos membros de uma sociedade, tá? Maior parte. Ele admite aqui a existência de pessoas dissidentes, tá? Mas essas pessoas que são pessoas dissidentes teriam algum tipo de problema social depois para enfrentar, tá bom? Então, essa consciência coletiva, ela tem vida própria e ela só existe em virtude dos sentimentos e crenças presentes nas consciências individuais. Então, aqui, a partir do momento de consciência coletiva, ele já vai admitir uma certa consciência individual, que pode ser maior ou menor, dependendo do tipo de sociedade em que se vive. Tá? Tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando aqui, tá? Então, a consciência coletiva, ela acaba evoluindo de forma independente, ela tem vida própria, tá? E ela vai ter maior força ou não, dependendo do tipo de solidariedade que a sociedade em que se está estudando tem, tá? Ou participa, né? Pra ficar bonitinho, tá bom? A solidariedade mecânica, olha só, sociedades, eu tô rindo aqui porque eu tô achando, enfim, graça. Na cara de vocês devem estar assistindo o vídeo e falando, cara, que loucura é essa? Mas segue o baile, tá? Então vamos lá. A solidariedade mecânica nas sociedades de solidariedade mecânica, existe uma maior consciência coletiva, tá? Então, quanto maior a aproximação entre esses sujeitos, essas pessoas, tá? Então, você atinge mais pessoas com a consciência coletiva. O que eu tô querendo dizer com isso? Até eu me embolei aqui, tá? Em sociedades do tipo de solidariedade mecânica, você tem uma integração maior entre as próprias pessoas que vivem nessa sociedade. Então, como essas pessoas elas têm uma identificação maior e uma integração maior, o pensamento coletivo, a consciência coletiva, ela atinge uma grande parte dessa sociedade e ela faz parte disso de forma muito mais forte, tá? E essa ideia da sociedade ser dominada por essa consciência coletiva de forma mais forte, ela vai se traduzir, por exemplo, em como que você reage, em como que você como indivíduo reagiria a alguém quebrando uma regra coletiva. Então, como a consciência coletiva ela é tão grande, a consciência coletiva ela é integral, forte e grande em sociedades de solidariedade mecânica. Então, quando alguém quebra algum tipo de acordo coletivo que se tem, a reação é total, é imediata, é forte também, no mesmo nível de intensidade da consciência coletiva. Em outro caso, que ele vai trazer aqui, ele vai falar das sociedades com solidariedade orgânica. Nessas sociedades, como a ideia da integração populacional já é um pouco mais dificultada e não tem tanta... não é tão integral assim, você tem já uma redução da consciência coletiva. Não é que ela não existe, ela está reduzida. Tá? Então você tem uma redução da consciência coletiva, junto com o enfraquecimento das relações sociais em grupo, tá? Então, como o grupo não é mais uma coisa única, então você tem enfraquecimento dessa relação social e uma redução da influência da consciência coletiva. Mas ela está presente ali, tá? Ela está presente. E numa sociedade de solidariedade orgânica, essa sociedade, né, modernas, industriais, você tem a possibilidade do indivíduo interpretar essa consciência coletiva de uma forma mais particular. Lembra que é uma possibilidade, tá? Você não consegue, numa sociedade inteira, fugir totalmente do que é o ser social, do que é ser o social. Mas você, aqui no caso, ele admite que você pode dar umas, vamos dizer,
fugidinha, tá? Uma interpretada melhor nessa ideia de consciência coletiva. Tá bom? Tranquilo? Suavão, né?